Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui novamente em mais uma doutrinária de domingo, né? Para aqueles que não conhecem, a doutrinária de domingo, ela tem uma proposta interativa, né? Então, hoje, eu estou aqui com o papel de dirigente, pois a palestrante do dia será a nossa amiga Sônia Dantas, com o tema Os Infortúnios Ocultos. Antes que eu faça a oração inicial, né? Também eu gostaria de informar que nosso amigo Ronald também está participando dessa palestra, né? E que depois ele fará as suas considerações, tá? Então, inicialmente, eu gostaria, então, de fazer uma breve oração, que neste momento nós possamos estar aqui conectados com o nosso trabalho, solicitando toda a ajuda da equipe do plano espiritual, e que possamos estar ligados à nossa casa, que possamos estar sempre amparados por toda a equipe e para aqueles que necessitam, né, de palavras, de conforto, de esclarecimento, que possam estar aqui todos presentes em mais uma manhã na nossa casa, mesmo sendo de forma virtual. Que assim seja. Bom, então nesse momento eu vou passar para Ronald, para só ele cumprimentar todos vocês, e aí depois a gente passa para a nossa palestrante do dia. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a oportunidade de estar inaugurando essa plataforma, né, participando pela primeira vez, e pedir a Suane, né, indicar a Suane como a palestrante de hoje, e vamos aí fazer esse trabalho aí, em nome de Jesus. Bom dia, Ronald, bom dia, Hélio. É uma satisfação estarmos aqui juntos para mais essa atividade, né? Uma atividade que presencialmente é comum para todos nós, mas virtualmente nem todos ficam à vontade, né? Com esses recursos, essas tecnologias de câmeras, enfim. Mas o trabalho tem que ser feito. Estamos aqui para conversar um pouco sobre um tema que é muito oportuno nesse momento em que o avanço da pandemia do coronavírus está aí, nos trazendo inquietações, sofrimentos, dores e incertezas. Então, conversar hoje sobre esse tema, os infortúnios ocultos, é uma forma da gente tentar compreender um pouco melhor como está toda essa situação, de quantas pessoas estão passando por situações adversas, e o que você pode fazer, mesmo que seja minimamente, para amenizar essa situação, para amenizar os sofrimentos de tantos e tantos irmãos nossos. Para quem não lembra, esse tema ele está dentro do capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É o item 4 desse capítulo. Então, nesse momento aqui da parte do Evangelho, ele vai começar a dizer que nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. É o que nós estamos vendo e o que a gente já viu em outras situações. Todas as vezes que acontece um tsunami, um terremoto, um desastre aéreo, qualquer calamidade que seja, de fatores naturais ou não, as pessoas, né, nós, tendemos a nos reunir em redes de solidariedade para ajudar. E, mais uma vez, nesse momento da pandemia, muitas e muitas pessoas estão juntas em redes de solidariedade, grandes empresas fazendo doações, tentando, de alguma forma, contribuir para que o sofrimento ele seja diminuído. Aí o Evangelho diz, continuando esse trecho, mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Então, ele vem nos lembrar aqui que, para além das questões materiais, para além do sofrimento de ordem materialmente falando, de faltar alimento, de ter uma moradia inadequada, há situações em que esses infortúnios ocultos, eles são em nossa alma, em nossos sentimentos, que ele pode estar disfarçado com o nosso traje bem posto, nosso sorriso no rosto, mas quando muitas das vezes nós escondemos esses infortúnios porque sentimos algum tipo de desconforto,
porque sentimos algum tipo de problema que ainda não está muito bem resolvido em nós, e a maioria das pessoas acabam nem percebendo isso. Então, hoje, a nossa mensagem, ela vem mostrar justamente isso, que nós não esperemos que esses infortúnios ocultos, eles apareçam como está aparecendo agora, no momento de calamidade, no momento que a pandemia domina o mundo, que nós procuremos sempre auxiliar o outro, prestar atenção naquilo que o outro está precisando, mesmo que seja de forma muito, muito pouca, muito resumida. E aí, lembrando esse texto, a gente vai mencionar que ele fala de uma mulher, né? Ele até diz uma mulher de ar distinto, então se reporta uma mulher de posses e que ela usa trajes simples para fazer doação a uma família que está em um momento de dificuldade. Aí o texto diz ainda que ela leva a sua filha para que seja feita, então, essa doação, ajuda com mantimentos, a melhorar a alimentação da mãe para que amamente os pequenos. O pai dessa família está internado, acometido de uma doença, e ela vai também ao hospital fazer visita a esse pai, e para dizer que está tudo bem, que a família está sendo auxiliada por ela. A gente observa nesse tema, né, nessa parte, que a todo momento essa senhora de ar distinto, ela faz questão de não se exaltar, ela faz questão de não aparecer, ela só pretende nesse momento fazer com que a doação, né, com que essa ajuda chegue a essa família, de forma que essa família não se sinta humilhada, nem rebaixada, porque, segundo o texto, não é uma família que está nas ruas fazendo, pedindo, esmolando, é uma família que passa por uma situação adversa naquele momento e que ela, enquanto pessoa que tem um pouco mais a ser doado, ela vai e faz essa doação. É um texto muito bonito, porque ela explica que nós devemos dar aquilo que nós temos. O que nós temos, então, não só materialmente, mas o que nós temos também de sentimento de melhor. Porque a filha dela, ao desejar também fazer essa doação, ela até contesta e diz: como você vai ajudar se você nada pode dar, materialmente falando? Tá? Então, ela sugere que ela faça alguma coisa dela própria, até começar a fazer algum tipo de roupinha, de fazer algum tipo de costura para que ela possa doar. E aí, finalizando esse texto, que eu não estou lendo na íntegra, né? Não estou lendo o texto, porque para não ficar extenso, estou só contando partes desse texto. Ao final, uma pessoa que esta senhora distinta, né, costumava ajudar, bate a sua porta. E ao bater a sua porta, ela é reconhecida. Então, a pessoa que ela ajuda a reconhece enquanto aquela senhora que faz tantos atos de solidariedade. E ela pede que silêncio, não a reconheça, como forma de manter o seu anonimato nas doações que ela costumava fazer a essas pessoas. E o final dessa mensagem ela diz: silêncio, ordena-lhe a senhora, não a digas a ninguém. Falava assim Jesus. É um trecho que é curto, né? Mas é um trecho do Evangelho que nos coloca com muitas reflexões de como a gente pode compreender esse infortúnio que muitas das vezes é oculto. E quando se tem algum tipo de situação de grande proporção, como a que nós estamos passando agora, esses infortúnios ocultos, eles aparecem. Quantas pessoas que estão naquelas filas para receber o auxílio emergencial nunca precisaram de nenhum tipo de ajuda mais diretamente, materialmente falando, de uma cesta básica, de um dinheiro para pagar uma conta de energia? Muitas dessas pessoas têm o seu trabalho, não dependem de doações, vivem de forma humilde, mas não precisavam dessas doações, dessa ajuda. E agora, a partir desse problema que nós estamos passando, essas pessoas começaram, então, a precisar receber essas doações. Então, nos coloquemos no lugar dessas pessoas. Eu, Suane, eu nunca precisei
de nenhum tipo de ajuda, materialmente falando, uma cesta básica, nunca me faltou alimento, e de repente eu me vejo numa situação de que o meu amigo Ronald, o meu amigo Hélio, ou os meus outros amigos, ou até pessoas desconhecidas da minha relação, chegam a mim para dar uma cesta básica. Qual constrangimento eu ficaria se uma dessas pessoas viesse a oferecer essa doação de uma forma imperiosa, uma forma mostrando uma certa, como eu posso dizer assim, uma certa elevação, né, uma superioridade, porque eu estou precisando e ele no momento não. Então, a gente precisa ter cuidado nesse ponto, que ao ajudar o outro, a gente lembre dessa passagem dessa senhora distinta que fazia de tudo para não demonstrar, primeiro, que era rica, porque ela evitava qualquer tipo de demonstração sobre suas posses. Então, que a gente lembre que fazer o bem sem ostentação é o ensinamento, que nós precisamos sim colaborar nesse momento, em outros momentos que passemos alguma dificuldade, que podemos colaborar com os nossos irmãos sem essa ostentação, sem essa necessidade de nos colocar em destaque. A gente vê alguns grupos doando não só alimentos, mas, enfim, produtos de higiene, toda uma mobilização nesse momento, e muitas fotos na internet, muitos vídeos. Não é um julgamento, porque não nos cabe fazer esse julgamento, mas é até uma das perguntas que tem no nosso roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho. A pergunta do roteiro é justamente isso: devemos divulgar os atos de caridade que praticamos? Né? E a resposta do Evangelho a resposta do roteiro é não. Jesus nos ensina a dar com a esquerda, de modo que a direita não venha a saber. Em outras palavras, fazer a caridade sem ostentação. Diz aqui ainda outra parte: a prática da verdadeira caridade dispensa a identificação do benfeitor e do favorecido. Então, esse é o ensinamento. Tá? Então, sem nenhum tipo de julgamento, volto aqui a repetir, pessoas que tiram foto, que gravam, né, vídeos, a gente compreende que as empresas ajudam e, de alguma forma, elas querem ter essa resposta para sua marca, então elas postam ali que estão ajudando, que doou X R$ 1.000 para determinada comunidade ou para determinado hospital, e a gente percebe que tem essa ajuda, mas por trás dessa ajuda também tem um interesse empresarial. Enfatizando, não é nenhum tipo de julgamento, porque graças a Deus que essas empresas, todas essas pessoas estão ajudando a inúmeras famílias, porque se não fossem essas doações, essas contribuições aos hospitais, o problema no Brasil, o problema social no Brasil, estaria muito mais grave do que está neste momento. Tá? Então, seguindo aqui o nosso roteiro, eu acabei até pulando, antecipando uma pergunta, mas nós temos outra primeira pergunta que para fazermos o bem, devemos esperar que o necessitado nos procure? É uma questão também para a gente pensar, como foi dito anteriormente, será que eu preciso esperar uma calamidade? Será que eu preciso esperar um terremoto, uma tempestade, ou qualquer outra situação, para perceber que o meu irmão, né, o outro, está precisando de uma ajuda, está precisando de um apoio? E a resposta é não. Se quisermos praticar a verdadeira caridade, devemos socorrer o nosso irmão em aflição, sem esperar que ele se humilhe vindo até nós. Então, não esperar que aquele que precisa bata a nossa porta e peça uma doação. É estar com esse olhar atento a essas necessidades. É prestar atenção no que está acontecendo com o outro, no que está acontecendo perto de nós, no nosso bairro, dos nossos vizinhos, sem nenhum tipo de interferência, sem nenhum tipo de tentativa de humilhar essa situação, né, ou essas pessoas, mas sim buscando perceber aonde está a necessidade e o que eu posso ajudar. Tem associações, creches, hospitais, que sempre estão precisando de auxílio. Não precisa acontecer nada para essas entidades estarem precisando de doações.
E o que nós podemos, então, fazer? Pós-pandemia, será que nós vamos continuar com esse sentimento de solidariedade? Será que vamos continuar movendo redes de doações? Porque vai continuar precisando, como eu disse. Hospitais filantrópicos vão continuar precisando de insumos, de medicamentos, de tantas outras coisas. E o que nós podemos fazer para dar continuidade a essa rede de solidariedade e dar continuidade à nossa melhoria interior? Porque se nós passarmos a nos ajudar uns aos outros, é esse o ensinamento que toda essa situação está nos trazendo reflexões sobre esses infortúnios ocultos, sobre pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que moram nas ruas, pessoas que moram em habitações inadequadas, que quando chove, desaba. Então, a pandemia do coronavírus, ela chega para nos forçar pela dor, porque a gente sempre fala isso, né? Ou nós aprendemos pelo amor ou pela dor. E o coronavírus chega para nos fazer aprender pela dor de tantas vidas indo embora, né, para um outro plano, para uma nova fase, mas também para aqueles que continuam ficando, aprender que as questões sociais elas estão cada dia mais graves e mais visíveis para aqueles que não percebiam essa situação, ou que se percebia essa situação da nossa sociedade, de tanto ser dito isso, acabou banalizando, e isso ficou em uma situação em que a gente tem ali pessoas que precisam de ajuda, tem ali pessoas desempregadas, mas as coisas foram ficando como se fossem colocadas para debaixo de um tapete, e aí quando vem uma situação tão grave como essa que nós estamos passando, explode, né, toda uma situação de gravidade, não só de saúde pública, mas também uma gravidade de problemas sociais, mas muito, muito preocupantes. Tá? Então, a gente volta aqui numa outra pergunta. Quais as características da caridade exposta nesse parágrafo? Quais as características da caridade dessa lição que eu narrei brevemente para vocês? E aí a resposta vem nos dizer a humildade, que nos leva a fazer o bem, a espontaneidade, a discrição, o desinteresse, o amor ao próximo. São essas as características. Então, nós temos aí, nesse pequeno texto da parte do Evangelho, humildade, espontaneidade, ser discreto, né, a discrição, não ter interesse. Então, é todo um cuidado ao fazer uma doação, todo um cuidado a prestar assistência a quem precisa, de se colocar no lugar de quem está recebendo. Será que eu ia ficar confortável? Como eu poderia mudar essa situação? Eu vi pessoas nas ruas, nas filas da Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial, em pé, várias horas, dormindo na rua para pegar, né, a sua vez. E aí, em Salvador, um senhor, ele aluga cadeiras e mesas para eventos, e como ele estava sem ter essa renda, né, continuando a fazer esses eventos, o que ele fez? Ele pegou as cadeiras e emprestou para quem estava nas filas. E aí o repórter perguntou a ele por que ele fez isso, ele falou, eu não estou podendo alugar as cadeiras, né, porque não está tendo nenhum tipo de evento, e eu vi as pessoas aí em pé, e ele colocou as cadeiras para as pessoas sentarem. De forma, como diz aqui a mensagem, sem humilhar, qual o interesse dele? Sem nenhum interesse. O que aquele senhor queria que, de certa forma, as pessoas ficassem esperando o momento de serem atendidos sentadas, no mínimo de conforto, porque naquela situação é conforto zero. Mas ele quis, então, amenizar uma situação de adversidade naquele momento. E como nós vivemos num mundo em que que o universo ele é pautado pela lei de causa e efeito, pela ação e reação, algo muito interessante aconteceu. Uma semana depois, se não me falha a memória, a Caixa Econômica contratou este senhor para alugar as cadeiras para que as pessoas continuassem, então, sentando ali na fila, sentadas. Então, ele passou a ter uma renda
a partir do momento que ele fez esse gesto de doação. Não tinha interesse, mas como repercutiu, as pessoas ficaram ali comentando que estavam mais acomodadas com aquela situação, né, com aquela cadeira de plástico. Ele foi, então, de certa forma, recompensado financeiramente para prestar um serviço à Caixa Econômica. Então, veja que tudo está interligado, tudo está sendo envolvido por uma onda, né, por uma onda de vibração, por uma onda de solidariedade. Então, quando a gente dá de forma espontânea, sem humilhar, sem ter interesse em relação àquilo que nós estamos fazendo, nós, então, abrimos um sentimento que é o sentimento que mais nos aproxima a Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Nós temos aqui uma outra pergunta que diz: qual a melhor recompensa que podemos obter praticando a verdadeira caridade? Então, a gente falou que é sem interesse, sem humilhar, sem pretensão alguma. Mas aí, existe algum tipo de recompensa que podemos obter? No exemplo que eu citei anteriormente, houve uma recompensa financeira de um senhor que foi contratado em razão de um ato que ele tinha feito de solidariedade. Mas qual seria uma recompensa com a verdadeira caridade? A verdadeira caridade é aquela que nós não temos nenhum tipo de pretensão ou interesse. A resposta é bem clara. A paz de nossa consciência, decorrente da certeza de que agimos conforme a lei de Deus. Isso é o melhor, é o de melhor que nós temos, porque ter a consciência tranquila de que fizemos a nossa parte, nem que seja um pouquinho, nem que seja isso, ó, eu fui lá e coloquei uma cadeira para uma pessoa sentar numa fila, no momento de dificuldade. Eu fui ali e dei 2 quilos de alimento para aquela pessoa que estava precisando. Ou eu passei ali com o meu carro no shopping e deixei uma cesta básica para colaborar com instituições que estão precisando de ajuda. Parece pouco, mas quando estamos juntos nessa corrente de doações, nesse momento de prestar essa assistência, nós conseguimos fazer coisas muito maiores, porque estamos juntos com esse sentimento e com a consciência tranquila desse importante papel que nós temos, não só nesse momento, mas em todos os outros, tá? Todas as vezes que nós estudamos o Evangelho, nosso grupo, e assim como outros grupos do CF, se baseiam no roteiro sistematizado do estudo do Evangelho, que traz as fontes complementares. Hoje, eu trago uma fonte complementar, que é do livro Estude Viva. É um livro que é psicografia de Chico Xavier com Valdo Vieira, e ele tem a participação, né, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Era a mensagem de companheiro, a mensagem 12 desse livro, mensagem de companheiro, é uma mensagem que vai falar diretamente para nós espíritas. Mas aí eu abro, né, então, no geral, essa mensagem vai falar para todo aquele que tem em seu coração esse desejo, esse sentimento de auxiliar, de prestar a caridade e de perceber a dor do outro. E essa mensagem, ela vem nos lembrar que não só existem os infortúnios ocultos no que tange às questões materiais, nos problemas de ordem financeira, ou que está faltando o alimento, ou que não tem a casa para morar. Os infortúnios ocultos, como eu disse também no começo, eles podem estar em nossos sentimentos. Eles podem ser uma depressão, uma doença grave. O infortúnio pode estar na perda de um ente querido, somente nessa época em que muitos estão partindo. O infortúnio oculto pode estar nas pessoas que são ricas, que têm materialmente tudo, que não falta nada, que tem uma casa muito boa, ou que tem vários carros, ou, enfim, que tem várias questões materiais que muitas pessoas se perguntam, mas por que fulano passa por isso, ou fica triste desse jeito se tem tudo? O tudo que aquela pessoa tem, às vezes, não é nada, comparado a essa paz que nós estamos falando aqui, comparado a esse sentimento de equilíbrio, de estar bem consigo mesmo.
E essa mensagem, ela diz justamente isso, para que a gente não espere que o outro diga que dói, que o outro diga que está mal, ou que o outro diga que está passando por alguma situação financeiramente difícil. Que a gente tenha esse olhar de perceber. E lembrando das nossas atividades no CF, que nós temos, além das doutrinárias, né, todo o trabalho de passe, de fluidoterapia, de água, nós temos o acolhimento fraterno, que é esse momento que os infortúnios ocultos, eles são colocados, são expostos. Né? Então, ao atender uma pessoa, né, os atendentes da casa, ao atender uma pessoa, vai ali ouvir aquela situação de forma sigilosa, de forma que, em momento algum, aquilo vai ser dito em outro local, ou vai ser exposto de alguma forma. É nesse momento que muitos de nós que fazemos atendimento fraterno, ouvimos problemas, histórias que jamais poderíamos imaginar que determinada pessoa, exteriormente observando a pessoa, ela estaria passando por aquela situação. Mais ou menos isso que a mensagem de companheiro vem de nos dizer. Se já pudesse receber o amparo se já pudeste receber o amparo do Espiritismo, sustenta a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Então, se minimamente nós, ainda caminhando, né, iniciando a nossa jornada no Espiritismo, outros já com a bagagem maior, se já recebemos esse amparo, se já chegamos à nossa casa espírita um dia precisando de uma ajuda e fomos ajudados, então vamos sustentar essa obra, vamos então auxiliar aquele que precisa. Se a gente brinca no grupo de sexta-feira, no grupo do Evangelho, a gente sempre presencialmente tem essa brincadeira lá, que quase todos ali, um raro caso que não, mas todos chegamos de SAMU lá na frente do centro. Já SAMU chegou, deixou e a gente ficou. Então, ficamos internados, tomamos a medicação, fizemos todo o tratamento e melhoramos e viramos os enfermeiros, os médicos, os assistentes daquele hospital, daquela casa que ela é escola, e ela é hospital, é educandário, e é uma imensa família que é a nossa casa, né, a nossa CF. Então, se já aprendemos um pouquinho, que possamos, então, agora, a continuar auxiliando, e especialmente auxiliando esses infortúnios ocultos, quando nos chega. Nas questões lá do sábado, da assistência social, que procuremos prestar também atenção nesse trabalho belíssimo que está acontecendo em nossa casa, ainda está acontecendo, mesmo com o centro, com as atividades presenciais suspensas. A mensagem ainda diz: não sonegues o ensino que entesouras, nem fujas do bem que podes fazer. Quantos esperam de alguém um aviso fraterno, uma palavra de entendimento, um livro tonificante ou um gesto de apoio para evitar a queda iminente? Então é isso que nós estamos falando. Às vezes você percebe naquele amigo, naquela pessoa, uma tristeza. Mas, fulano, o que é que você tem? Está passando uma coisa? A pessoa faz, não está acontecendo nada, eu estou bem. Mas você conhece aquela pessoa e vê que naquele olhar não tem nada bem. Aí você manda uma mensagem, você indica um livro, você fala, olha, assistiu aquela palestra de tal pessoa que fala desse assunto, que fala lá dos infortúnios ocultos? Aí a pessoa fala, não percebi. E aí ela vai e acaba melhorando com aquela indicação, tá? Compadece dos enfermos e dos famintos e repartes com eles as migalhas do bolo e os recursos do prato. Pensa também nos necessitados da alma que caminham na terra em penúria do coração. Esse final aqui, penúria do coração, é justamente todas as dores, todos os infortúnios, todos os momentos de adversidade. A mensagem é um pouco grande, nosso tempo ele é curto, mas quem puder procurar para ler essa mensagem vai tecer várias reflexões, especialmente desse momento que nós estamos passando, para que possamos refletir sobre isso que está nos acontecendo, né? De quantas pessoas estão, mesmo endinheiradas, né? Como diz até aqui a mensagem, nos calvários endinheirados, nas obsessões ardilosamente embutidas,
né, na inteligência, no desânimo dos bons. Então, nas dores bem trajadas, que possamos prestar atenção nesses infortúnios, prestar atenção em nós mesmos, em como estão os nossos sentimentos, se esse desânimo que ronda muitas vezes está passando muito tempo, para que a gente possa, então, seguir e aguardar que tudo no tempo de Deus acontece, tá? Eu vou pedir para nosso amigo Ronald fazer um comentário também para colaborar com o nosso bate-papo aqui, para que a gente possa ir se direcionando para o encerramento do nosso tema. Tudo bem, pessoal. Como nossa amiga Suane bem colocou, os infortúnios ocultos acontecem na vida de todos nós, né? Quem de nós não passamos por alguma angústia nesse momento de pandemia? Quem de nós não passamos por insegurança de projetos que estavam certos e hoje já não estão? Esse momento de pandemia, né, nós passamos, a sociedade toda passa por vários infortúnios ocultos. Mas o que o Evangelho, né, pode estar nos orientando? O que é que essa mensagem realmente fala dos infortúnios ocultos? Essa mensagem, ela fala que a gente pode estar diminuindo o sofrimento de uma das pessoas que estão ao nosso lado. Já que todos nós passamos por essa angústia de pandemia, como é que eu posso levar uma mensagem para diminuir o sofrimento do meu irmão, do meu amigo, de minha mãe, dos meus parentes? E agora que estamos todos em casa, e passamos todos muito mais tempo em casa, é que virão muitos conflitos, né? Os sociólogos, os estudiosos já diz, né? Esses momentos que a gente está muito tempo dentro de casa, a gente vai gerar mais conflitos pela nossa própria angústia de estar, né, presos em casa. E aí tem a nossa angústia, aí a angústia de um irmão, de um parente, de um marido, de um filho, de uma mãe, e que depois de um tempo vira uma panela de pressão. E o que o Evangelho nos diz? Né? Eu vou pegar uma parte aqui do Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que ele fala sobre a esmola. Aí fala assim: guardai-vos, não façais as esmolas, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa na mão de vosso Pai que está nos céus. Então, este é o momento da gente estar fazendo a caridade através da tolerância, entender o defeito do irmão em casa, entender o jeito e a personalidade difícil, da minha personalidade difícil, da personalidade difícil do meu irmão, para que a gente possa estar aí se harmonizando mesmo com as nossas diferenças. No coração dos homens, né? Aí ele, voltando ao texto, ele fala assim que há dois sentimentos que impedem a executar os atos, né? Que esses sentimentos, dificultar os atos de convivência, que é o sentimento de humildade, né? Que contrapõe o sentimento gerador da dificuldade, é o orgulho, que contrapõe com aquilo que necessitamos exercitar, que é a humildade. Humildade é o sentimento que leva o homem a praticar o bem pelo bem, sem esperar outra recompensa, a não ser a satisfação íntima de ter ocorrido para a felicidade de um irmão. Como mostra o texto, né, Infortúnios Ocultos, que aquela senhora não queria se mostrar, ela não estava ali para isso. Então, para que a gente possa ajudar nosso irmão sem querer aparecer, sem querer mostrar que a gente estava ajudando, e que a gente possa ser mais humilde com isso, porque a humildade também é um exercício, e também a gente possa aprender com a dor do outro irmão. E assim eu passo para o nosso irmão Hélio para fazer o nosso fechamento. Obrigado pela oportunidade de contribuir.
Eu também agradeço aí a participação do nosso amigo Ronald, né? E eu estava vendo aqui, porque, como a gente havia dito, a gente segue aqui o roteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, e talvez coincidências não existem, né? E que justamente a gente está tratando, né, nessas nossas reuniões, sobre esse tema falando da caridade, né? Então ele está ali no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí também a gente vai continuar nos próximos domingos, tá? Então, neste momento, eu vou encerrar essa nossa, assim por dizer, nossa doutrinária, né? Fazendo assim uma breve oração de encerramento, né? Gostaria de agradecer por mais essa oportunidade de trabalho, de estar mais aqui todos reunidos, em nome de Jesus. Agradecer a toda a espiritualidade amiga que aqui nos auxiliou e que possamos, em nossos lares, estarmos recebendo todas essas energias de acordo com nossas necessidades. Que possamos estar aqui recebendo tudo aquilo que nós precisamos. E que possamos ficar firmes, sempre desamparados na nossa fé. E assim, nós vamos encerrando, né, mais essa doutrinária, agradecendo e que, então, muita paz a todos e fiquem bem.